comentar referente à fala do deputado, né, que teve recentemente, que ele usou lá a peruca e tal, para poder falar sobre esse assunto. Você achou aquilo ali uma ofensa às mulheres ou às trans? Ou você acha que ele realmente defendeu as mulheres ali em uma categoria? Ele defendeu a categoria que eu defendo, que não é o feminismo. Eu não defendo, não julgo. Acredito, como a gente disse, que todo mundo tem o direito de pensar da forma que acha que é certa. Mas também não concordo. Foi bem claro que o deputado falou. Ele se colocou numa posição ali porque ele teria voz. Se ele não fizesse aquilo, ele não teria voz. Ele não seria escutado. Porque hoje em dia o povo fala: ah, não, mas você é homem. Você tá falando desse assunto por quê? Se você é homem. Ah, você não é do clube da feminista. Então por que você tá tendo essa posição? Tô tendo essa posição porque eu não concordo. E é simples assim, eu não concordo e eu posso sim opinar sobre. Não é só porque eu não vivo nesse meio, eu não sou desse meio, que eu não posso opinar. Eu posso opinar sim. Eu posso impor o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu posso impor o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu concordo, o que eu não concordo. Não precisa ser do meio pra você apoiar ou não. Até porque se fosse assim, a gente não precisaria de eleição, né? São ser só os meios que tem que falar, então eles faziam a votação por si só e definiria a sua categoria, né? defenderia quem é que seria o presidente, se não precisasse de uma segunda opinião, se não precisasse de uma opinião de outras pessoas. Então, a eleição seria pra quê? Seria em vão, né? Então, eu acho isso muito... Eu gostei do que ele fez, particularmente, porque ele entrou como se fosse... Ele entrou no personagem mulher. Ele entrou no personagem pra poder ter voz, e eu não acho errado, não. Achei que foi um escape dele pra ele poder ter voz, porque onde ele trabalha, realmente ele é o mais perseguido, parece. Parece não, ele é o mais perseguido porque ele defende o que ele acredita que é certo, o que ele acredita que é o que move ele, é o que ele acredita. Então, ele teve voz naquilo quando ele fez isso. Talvez se ele não fizesse, ele não seria escutado, não seria levado a sério. Porque até mesmo ele é jovem, né? Todo mundo trata ele como... Uma criança. Na verdade, eles tratam ele como uma criança, mas na verdade eles têm medo dele, porque ele é muito corajoso. Porque está no lugar onde ele está, onde a gente sabe que, infelizmente, as pessoas acabam se vendendo, ou vendendo a sua escolha por vantagens, né, lá dentro. Ele não dá essa brecha, né? Ele entrou ali realmente para defender o que ele pensa e o que ele crê. E ele é um jovem. Então as pessoas ficam meio que assustadas, né? De ver um jovem assim tão corajoso para fazer o que ele faz, de atitude, para fazer o que ele faz. E ele precisa não só de coragem, mas ele precisa de argumentos para isso. E você vê que não falta. Argumentos é o que não falta. E criatividade, principalmente nesse caso que você citou, não faltou. Sim. Porque ele é um jovem, realmente muito jovem. Eu acho que ele não chega. Ele tem menos de 30 anos. Ele tem 28, 26. Anos, 26, 27, parece. 26. E ele é cristão. Ele defende o patriotismo, né? Ele é um jovem conservador. E ele defende esses requisitos dele, que ele acredita que tá certo. E aí ele entra no papel, no personagem dele, né? De deputado, mas ele também é um Nicolas. Ele é um ser humano por detrás. Ele defende o que ele acredita. E ele tá ali porque outras pessoas votaram na mesma coisa que ele acredita. Sim. Então ele tá ali fazendo muito bem o papel dele. E, inclusive, meu Deus do céu, eu queria ser de Belo Horizonte pra conhecer ele, de Minas. Porque o rapazinho, gente boa é ele. Verdade. E ele é muito atacado por isso. E isso entra naquela questão de as pessoas não aceitam a opinião do próximo. Isso tá nítido hoje em dia. Ainda mais, infelizmente, né, com nossa liderança aí do Brasil, que não respeita a opinião alheia. Então, pra respeitar, ele teve que entrar no personagem, mesmo assim ele foi julgado. Que ele, você não é, por que você tá fazendo essa peruca, colocando essa peruca? Então, mas assim, se ele não coloca a peruca, ele não pode falar porque ele é homem. Se ele coloca, ele não pode falar porque ele não é trans. Gente, aí acaba entrando numa discussão sem fim, né? Eu acho engraçado que assim, o que ele falasse ali, o que ele fizesse ali, ele seria atacado. Não importa. Porque não é a embalagem que ele levou, mas a palavra. O que ele levou É o que ele queria lutar. e o que ele defendeu. O que ele defendeu acabou ofendendo. Ofendendo, não. Jogando umas verdades, né? Incomodando, jogando umas verdades na cara das pessoas que precisam ser ditas e ouvidas. E que, querendo ou não, eles sabem. Eu acredito que essas pessoas sabem que elas estão defendendo algo injusto. E quer sair do contra mesmo. É porque questões de vantagens, né? Que a gente citou. Às vezes a pessoa se vendeu sabendo que tá errado, sabendo que não é justo, mas ganha por aquilo. É verdade. Então aí acaba entrando a margem de erros que a gente vê, que é claro, a gente vê que é nítido o tanto de erros que tem.
aquele tal partido, o tal presidente. E aí a gente vê que a pessoa mesmo assim apoia. Mesmo estando claro, dito, escrito, provado que o cara é um mau caráter, que o cara não é aquilo tudo que ele tá falando, mas a pessoa se vende por quê? Porque ganha em troca. Ganha uma moeda de troca, né? A pessoa sobe um cargo, mas vai receber alguma coisa. A pessoa aceita entrar no partido, mas tá recebendo alguma coisa. Então a gente vê a diferença aí quando a gente fala do deputado do Nicolas, porque ele não se vende. Ele pode sair o errado que for da história. Pelos dito cujos, né? Que falam que ele tá errado. Mas o posicionamento dele não muda. Por quê? Porque ele tá acreditando que ele é a verdade dele. E você vê quando a pessoa tá falando a verdade, é quando ela não muda, né? Pode vir céus e terras, terremoto, a pessoa continua com o mesmo pensamento. Então isso é um escape pra gente ver se a pessoa tá falando a verdade ou mentira. Porque quando a pessoa tá mentindo, quando aperta pro lado dela, ela já quer mudar o discurso. Não. Então não é assim. Não, a gente pode dar um jeitinho, então vamos mudar, vamos fazer de outra forma. Mas não. Quando a pessoa tá firmada na verdade, ela pode passar o perrengue que for. Igual ele passa. Ele é censurado, tem as redes sociais inativas, sem motivo nenhum, postando um pudim, gente. Vocês viram que ele postou um pudim e o Instagram bloqueou ele? Ele postou uma receita de pudim, cara. E o Instagram censurou ele. Eu achei o máximo. E ele postou no deboche. Ele falou assim, quero ver se o problema sou eu ou se é as redes sociais mesmo. E aí ele postou, ele falou, não, gente, o problema sou eu, porque eu postei um pudim. Como fazer um pudim. E pra você ver que ele não muda o discurso. Ele pode passar pela censura, ele pode passar pela acusação, ele pode passar por processos, né? Que ele tá recebendo um monte hoje em dia. Só que ele não muda. Ele continua sendo conservador, ele continua defendendo o que ele acredita e defendendo o que o povo acredita, porque o povo colocou ele lá porque acredita num motivo parecido com o dele ou igual. Então ele continua fazendo um bom trabalho. Verdade. Ele é cobrado por isso, ele né? Ele é pago por isso, né, assim, também. O que as pessoas têm que verificar agora, porque já foi, já votou, já tá quem está no lugar, é você acompanhar o trabalho daquela pessoa que você votou. Ver se valeu a Porque pena, não né? adianta você fechar os olhos agora e falar assim, daqui a 4 anos a gente resolve. Não, você votou, então você vai cobrar aquilo que você acreditou, o que venderam pra você, né? Porque a gente sabe que venderam muita banana no lugar de batata e venderam muita mentira. Então cobra. O seu papel é cobrar. Porque se falaram pra você que vai fazer X, então essa pessoa tem que fazer X. E é o que ele faz, né? As milhares de pessoas que votaram nele, milhões, né? De pessoas que votaram nele, cobram dele isso. Esse posicionamento, essa firmeza e não mudar de opinião. Sim. E ele vai fazer até o fim, eu acredito que seja até o fim. Ele coloca até em risco a posição dele, porque ele corre o risco de perder, e a gente sabe que corre, porque eles podem inventar qualquer coisa ali e tirar ele nessa mentira. Até prender ele, mas né? ele não tem medo. As falas. Ele não tem medo. E é mais um jovem, assim, que eu acho corajoso, assim, que está numa posição de coragem ali. A gente tem que olhar como exemplo e falar assim, poxa, eu preciso ter coragem para alguma coisa também, para mudar, né? Porque às vezes a gente fala tanto, a gente critica, a gente reclama. Mas o que eu tô fazendo para mudar? Né? O que eu tô fazendo pra mudar? Hoje em dia as pessoas se preocupam muito em comentar sobre a situação, mas não resolver o problema. Ela se sente satisfeita. Não, eu já comentei sobre isso. Não, a casa precisa de reforma, mas eu já falei, não, precisa de reforma. Mas você comprou um tijolo? Você comprou um cimento? Não. Você contratou um pintor? Passou uma massa corrida? Resolveu o encanamento? Não. Mas você falou, né? Falou que tá com problema, mas você não desembolsou um dinheiro aí pra arrumar. Não fez nada. Fez nada. Então, isso é a mesma coisa com a política, tem tudo a ver. Que as pessoas falam, não, mas isso aqui tá errado, mas o que você fez? Você votou na pessoa que falou que ia fazer o contrário? Ou não? Ou não? Você tá cobrando de quem você votou que falou que ia fazer? Não. Então, assim, aí é muito, muito vago, né? Muito fácil, na verdade, a pessoa falar do que tem que mudar, do que tem que acontecer, mas não trabalhar em prol daquilo. E isso é em todas as áreas da nossa vida, não só na política, mas na nossa vida também. Às vezes a gente tem que mudar alguma coisinha. Aí você só comenta, não, eu tenho que mudar esse jeito. Mas você fez alguma coisa pra mudar? Não. Então nunca vai mudar. Aquela obra vai sempre estar parada. Igual a gente brinca, né? A obra da prefeitura nunca muda. Tá a mesma coisa, só piora. Então, a pessoa tem que tomar uma iniciativa. E isso é pra tudo. Pra tudo, todos os assuntos que engloba mudança, que engloba dar um passo. Tem que tomar uma atitude, uma iniciativa, né? De mudar. Então, é um toque pra quem votou. Eu votei. Então, você tem que acompanhar o trabalho e cobrar. Eu não votei. Você tem que acompanhar o trabalho e cobrar. Mesma coisa, porque tá todo mundo no mesmo barco. Até quem não votou na pessoa que assumiu o Brasil,
essa bênção, cobrar também. Cobrar. Porque tem gente que fala, eu não votei nele, então eu quero que se lasque. Não, eu sou é o Brasil, gente, você não mora aqui. Você tá dentro do mesmo barco, não esquece disso. Então, tem muita gente que fala assim, eu não votei não, o que acontecer, aconteceu. Você vai mudar de país, querido? Você vai pra mudar de mundo? Vai pra Marte? Me convida. Não, me fala. Porque se for acontecer isso, que bom. Mas você tem condições pra isso? Me chama, paga pra 2 pessoas. Mas, me leva junto. Agora, se você vai continuar aqui, vai ter que pagar da mesma carne que você tá comendo, vai ter que trabalhar suado pra conquistar um prato de comida na sua mesa, então você não tem que dar o Brasil a Deus dará. Vamos orar pra que mude, pra que seja diferente, e também cobrar do presidente, cobrar dos deputados, de todo mundo que engloba nessa área da política. Verdade. Fala, pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!